Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Diego Andrade, o Diegueira, teu professor de matemática aqui do curso da Zambujo. E nesse vídeo a gente vai fazer a correção da prova da EAR 2018/2, tá? Lembra que a EAR tem duas aplicações no ano, é a segunda aplicação de 2018 que a gente está conversando aqui nessa prova. E aí, bom, no arquivo que a gente tem aqui, as respostas já aparecem nas alternativas, mas a gente vai, claro, né, indicar o caminho que nos leva até aquela resposta. O estudo será feito com qualidade, como sempre a gente faz aqui. E para você que está assistindo pela primeira vez, não esquece de te inscrever aqui no nosso canal para continuar acompanhando as nossas instruções e resoluções para as provas e instituições militares. Bora lá então? Vamos para a primeira questão da prova de matemática, né, numerada como questão 49, né, na numeração da prova. E aí nós temos o seguinte: dentre as 7 notas musicais, 2 músicos, então são 7 notas musicais, 2 músicos escolherão individualmente uma nota. Qual é a probabilidade de que eles escolham a mesma nota? Bom, uma forma da gente trabalhar essa questão é pensar da seguinte forma: eu tenho o músico A e eu tenho o músico B. Eu posso pensar que o músico A primeiro vai escolher a sua nota. E quando ele for escolher a nota dele, o músico A, qual é a probabilidade de sucesso? A probabilidade de sucesso é total, porque o segundo não escolheu, então qualquer nota que ele escolher vai servir. Agora, quando o segundo for escolher a sua nota musical, se eu quero que eles escolham a mesma nota, então eu preciso que o segundo músico escolha a mesma nota escolhida pelo primeiro. Então a chance de dar certo é 1/7. Portanto, eu quero que o primeiro músico escolha a sua nota e o segundo também escolha. Ora, é muito simples chegar no resultado por esse caminho. Já uma outra resolução que talvez deixe vocês um pouco mais tranquilos, já que essa foi muito rápida, né? Uma outra resolução seria pensar, né, na quantidade de chances de dar certo. Seriam 7 chances de dar certo, né? Seriam as 7 notas, né? Os 2 escolhem Dó, os 2 escolhem Ré, os 2 escolhem Mi, os 2 escolhem Fá, Sol, Lá, Si. Então teríamos 7 chances de sucesso, né? Em quantas chances ao todo? Bom, em todas as combinações possíveis, né? E aí nós teríamos aqui 49 possibilidades, né? Porque o primeiro músico tem 7 opções de escolha e o segundo também tem 7 opções de escolha. Então o total de escolhas de duplas é 49, é um arranjo com repetição. E aí tu simplifica por 7 essa fração. Opa, não simplifiquei, né? Tu simplifica por 7, tu vai chegar em 1/7 também por esse caminho. Assim eu tento te convencer de que a letra A é a resposta certa, com 2 possibilidades de resolução aqui, tá? Vamos ver a próxima questão. O sexto termo da sequência 2, 8, 32, 128, reticências, nós apresentamos os 4 primeiros, né? É um número cuja soma dos algarismos é. Vejamos. Percebam que esses números todos, eles são potências de 2. Talvez seja fácil trabalhar assim. Nós começamos com 2 na 1, depois veio o 2 na 3, que é o 8. Depois veio o 2 na 5, que é o 32, e depois veio o 2 na 7. Se a gente expõe desse modo os números, fica fácil de ver que os expoentes estão em PA. Ou, se tu preferir, é uma PG cuja razão, né, uma progressão geométrica cuja razão é 4. Também dá para pensar desse modo, tá? PG de razão 4, ou, olhando para as potências de 2, os expoentes de 2 estão em PA de razão 2. Então o próximo seria 2 na 9 e o próximo seria 2 na 11, ou tu poderia seguir multiplicando por 4. 2 na 11, faz aí, né? 2 vezes 2 vezes 2, 11 vezes. Esse é o nosso sexto termo, como tu pode ver, né? E 2 na 11, ele está dando 2 na 11, 2048, aquele famoso joguinho do celular que fez sucesso há uns anos atrás. E aí, galera, o que ele pede pra gente é a soma dos algarismos. Então só nos resta fazer 2 mais 0 mais 4 mais 8. Ora, 2 mais 0, 2, mais 4, 6, 6 mais 8, 14. Por isso nosso gabarito para essa questão é 14, como tu já pode ver ali, né, nesse material que já denuncia rapidamente ali o gabarito. Então letra C, assim eu tento te trazer até ela, tá bom? Identifica o padrão da sequência, eu te mostrei 2 possibilidades, potências de 2 ou PG, e então
identifica quem é o sexto termo e faz a soma dos algarismos. Questão bem acessível, não exige nada de muito complexo aqui. Mesmo que tu não conheça PA e PG, tu conseguiria fazer essa questão. Vamos agora então para a questão número 51, que traz aí uma questão mais técnica, né? Que te exige conhecimento específico. Porque ela traz aqui o conceito de cilindro equilátero e ela não explica o que é um cilindro equilátero, então tu tem que levar isso contigo para a prova, né? Nós trabalhamos esse assunto nos nossos cursos e então eu relembro contigo e te aviso para quem não é nosso aluno e está assistindo pela primeira vez que um cilindro equilátero é um cilindro que quando a gente olha ele de lado, de perfil, como se ele fosse plano, como se eu amassasse a imagem, eu enxergaria um quadrado. Em outras palavras, o que ocorre com um cilindro equilátero é que o diâmetro, né, que vale 2 raios, ele é do mesmo tamanho que a altura ou geratriz do cilindro. Tá? Tanto em cilindro equilátero quanto em cone equilátero, nós temos essa igualdade. G igual a 2R. Lembrando que no cone, a geratriz não é a mesma coisa que a altura. Já no cilindro é. Aí nós sabemos que a área lateral dele está dando 196 π. Relembra comigo que quando eu pego a lateral de um cilindro e estico ela, se eu recorto o cilindro, né, e estico a lateral dele, ela se estica como um retângulo. De modo que a lateral é o retângulo e a área desse retângulo é a área lateral. Então aqui eu estou fazendo uma representação da planificação. E percebe que essa linha que eu estou reforçando é a mesma que essa daqui. Ela estava enrolada agora há pouco. Então o comprimento dessa linha é 2πr. E aqui nós temos a altura, né, do cilindro. Tá? No caso do cilindro equilátero, o que vai acontecer? Essa altura, na verdade, ela é 2R. Então isso significa que essa área lateral do cilindro equilátero, ela vai acabar sendo expressa por 2πr, que é a base daquele retângulo, vezes 2R, que é a altura. Isso quer dizer, então, que a área lateral de um cilindro equilátero, ela vai acabar dando 4πr ao quadrado. Mas o exercício nos garante que vai dar 196 π. Ora, então a gente consegue isolar o R. Corto π, 4r ao quadrado é igual a 196. Passo 4 dividindo, e então o r ao quadrado está dando quanto? Está dando 4 vezes... É 196, ali é 4, né? 2πr vezes 2r. Então a gente está tendo aqui, deixa eu ver, acho que é 48, né? Área lateral, aqui não sei se vai dar muito certinho, deixa eu ver uma coisa. 196 dividido por 4. Vamos fazer essa continha aqui. Eu estou achando que alguma coisa não vai fechar aqui não. Ah não, fechou legal. Deu 49, então fechou, o raio é 7. Não sei porque eu botei na minha cabeça que ia dar 48, mas tudo certo aqui. Letra C, portanto, está aqui a resolução da questão 51. Feito, galera? Vamos então para a questão 52. Considere uma roda de 20 centímetros de raio que gira completamente sem interrupção 20 vezes no solo. Assim, a distância que ela percorre é, não sei o que, π metros. Então, cuidado, tá? Cuidado que aqui nós estamos com centímetros e a resposta final tem que vir em metros. Então, quem sabe faz uma conversão. E também lembra, né, que o círculo, cada vez que ele dá uma volta completa, o quanto que ele gira quando ele dá uma volta completa, né? Quando ele termina a sua volta, o quanto que ele gira é 2πr. Né? Ele acaba deitando sobre a reta a sua circunferência, como se ele desenrolasse essa fita aqui em cima. Tá? Então, se ele dá 20 voltas, isso significa a mesma coisa que 20 vezes a circunferência, 20 vezes de 2πr.
Se eu trabalhar com o raio em centímetros, eu não posso me esquecer que a minha resposta final vai vir em centímetros. Então aqui eu tenho, né, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Os dois zeros que eu ocultei, o π centímetros. Como eu quero passar para metros, é só dividir por 100. Para passar para metros é só dividir por 100. E dividir por 100 é o mesmo que cortar dois zeros. Então, eu tenho que a distância percorrida vai ser 8 vezes π metros. Dividir por 100, cortou os dois zeros. E então, ficamos com 8, né? 8 é o que preenche corretamente a lacuna. Letra D é o nosso gabarito aqui para a questão 52. Certo, galera? Tranquilo aqui, né? Beleza? Vamos ver a questão 53. Um maestro escolherá 5 músicas distintas entre as 10 que dispõe. Então ele tem 10 músicas, ele vai escolher 5. E vai montar uma apresentação. Para a escolha das músicas e da ordem em que elas serão tocadas, o maestro possui um número de possibilidades, cujo algarismo das unidades é, muito bem, se a gente tem ordem no problema, então vamos usar lacunas. E como ele tem que escolher 5 músicas na ordem, vamos dizer que essa vai ser a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, então com as lacunas a gente representa melhor o problema. Se não tivesse ordem, aí a gente usava combinação simples, fórmula da combinação. Mas quando a ordem é importante, a gente usa lacunas. E aí eu vou preenchendo as lacunas com as opções que ele tem. Primeiro ele vai escolher uma música, ele tem 10 opções, aí ele escolheu uma. Aí agora ele vai escolher a segunda, sobram 9 opções, né? Porque ele não vai repetir música, ele vai escolher 5 músicas distintas, né? Então ele não vai repetir música. E assim a gente vai perdendo uma opção a cada escolha que ele vai tomar. Tá bom? Mas assim, galera, com certeza essa multiplicação, tu não precisa nem fazer essa multiplicação. Com certeza essa multiplicação, ela vai dar um resultado para essa parte da conta, e aí tu vai multiplicar por 10. Quando tu multiplicar por 10, com certeza o número vai terminar em 0. Se o número vai terminar em 0, tá pronto, galera. A gente queria saber qual é o algarismo das unidades da nossa resposta, por isso a letra A já está ali marcada para ti, né? 0 é o algarismo das unidades. Mas se quiser pode fazer a conta, não tem problema. Tu vai verificar aí esse resultado, certo? Então é isso para a questão 53. Próxima questão dessa prova, EAR 2018/2, o complemento do suplemento do ângulo de 112 graus. A gente pode fazer de trás para frente. Primeiro a gente vê o que é o suplemento de 12 graus, que significa o quanto que falta para completar 180. Né? Isso aqui dá 8,68. 68 graus. Agora eu vou pegar o complemento disso. O complemento de 68. Então, complemento é o que falta para fechar 90 graus. Aí tá dando 22. Tá bom? Então, complemento do suplemento, né? Complemento do suplemento de 112. Poderíamos ter armado desse jeito a conta também nos levaria ao 22. Tá certo, galera? Então assim, a letra D tá aí justificada para ti como resposta correta da questão 54. E agora, o que nós temos aqui? Vejamos. Os pontos B, C e D dividem o segmento AE em 4 partes iguais. Show! As 4 partes são do mesmo tamanho. Se A é o ponto 2,7 e E é o ponto 6,1, então a abscissa de B é... queremos saber qual é a abscissa do ponto B. Vejamos. Bom, aqui a gente tem que fazer uma distância entre dois pontos para a gente poder determinar o comprimento total desse segmento aqui, né? Então tá. Aí eu sugiro que a gente jogue isso aqui para um plano cartesiano, tá? Se a gente jogar no plano cartesiano, acho que fica mais fácil de estabelecer a nossa conversa. Então olha só o que vai acontecer aqui. Bom, o ponto A é o ponto 2 e 7. Então aqui mais ou menos vai estar o 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui
o 7. Vamos fazer aqui um encontro das duas coordenadas. Aqui está o ponto A. E o ponto E tem coordenadas 6 e 1. Então, 3, 4, 5, 6 e 1. Então, mais ou menos por aqui está o ponto E. E aí nós temos um segmento de reta que liga eles, dividido aí em 4 partes iguais, né? Divide ao meio pelo ponto C, e depois divide ao meio de novo cada um deles pelos pontos B e D. Bom, galera, uma coisa que a gente pode usar aqui que facilita bastante, e agora desenhando me parece mais tranquilo, não é calcular a distância não, vou voltar atrás. Vale mais a pena usar ponto médio, galera. Olha só, se eu fizer o ponto médio entre os pontos E e A, cujas coordenadas nós temos, nós vamos achar o ponto C, é o ponto médio. E após acharmos o ponto C, aí podemos fazer o ponto médio entre o ponto A e o ponto C. E aí vai aparecer o ponto B. E vai aparecer a coordenada abscissa dele, que é o x, que é o que a gente quer. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer então ponto médio entre A e E, né? E aí, na verdade, o que eu preciso é o x do ponto médio, para falar a verdade, tá? Como é que faz ponto médio mesmo? A gente soma os x e divide por 2, e aí a gente chega no x do ponto médio. Então quer dizer que o x do ponto C, já que ele é ponto médio, é 4. Faz sentido, né? Tá bem no meio. Tá? E aí, galera, até por intuição, tu já sabe que o x do B vai estar bem aqui, ó, no 3. Tá? Mas se quiser fazer, lembra que o B é ponto médio entre o A e o C. Se tu quer o x do ponto médio, tu quer a média, né? Então tu vai pegar o x do A com o x do C e vai fazer a média e vai chegar onde a gente já sabia que ia chegar. Então é 3. Então 3 é a abscissa, o desenho esclarece pra gente o que está acontecendo e a gente tem certeza que a resposta é a letra D, 3. Certo? Questão bem tranquila de analítica, o desenho favorece a visualização, o entendimento. Então eu voltei atrás e a distância não foi uma boa ideia não, o ponto médio muito mais rápido para resolver a questão. Questão 56. O triângulo ABC está inscrito na circunferência, né, como a gente pode ver ali, e se BC é igual a 8, e nós estamos vendo que um ângulo ali vale 45 graus, o ângulo oposto a BC, então a medida do raio é... E aí, pessoal, o que acontece, né? Aqui nós temos um triângulo inscrito numa circunferência, a gente pode chamar aqui para nos ajudar a lei dos senos. Ela cai muito bem nesse cenário que nós temos para essa questão. O que nos diz a lei dos senos? Que vale para qualquer triângulo. Né? Lembrando que qualquer triângulo também sempre é inscritível, ou seja, sempre existe uma circunferência capaz de pegar o triângulo perfeitamente, passando em cima de seus 3 vértices. Pois bem, a lei dos senos nos diz o seguinte, nos diz que cada lado do triângulo, quando dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado, gera uma divisão, e essas divisões são iguais entre si. Então eu posso pegar também o lado AC e dividir pelo seno do ângulo oposto, que é o ângulo B. Também posso ter outra divisão, que é igual às demais, que é a medida do lado AB dividida pelo seno do ângulo C. Essas 3 divisões, sempre que eu monto elas, pegando a medida de um lado do triângulo e dividindo pelo seno do ângulo oposto, qualquer uma dessas divisões são iguais entre si. Além disso, elas também são iguais, e olha que interessante que útil para o nosso problema, também são iguais ao diâmetro do círculo que circunscreve este triângulo. Bom, o que a gente vai fazer se a gente quer o raio e se a gente tem aqui um ângulo cujo seno nós conhecemos e a medida do lado oposto que vale 8? Ora, nós vamos recortar essa fração e igualar a esse carinha, já que todas essas igualdades são verdadeiras pela lei dos senos. Muito bem, então nós vamos dizer o seguinte, nós vamos dizer que BC, que é 8, dividido pelo seno de A, que é raiz de 2 sobre 2, é igual a 2 vezes o raio. Aí tem várias coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente pode pegar essa fração e puxá-la para cá multiplicando. A minha conta fica assim, ó.
8 é igual a 2 vezes raio vezes raiz de 2 sobre 2. E aí esse 2 aqui se cancela. Em seguida, como eu quero isolar o raio, eu vou pegar essa raiz de 2 e vou trazer ela de volta, dividindo. E aí então, 8 sobre raiz de 2 é o meu raio. Porém, não te esquece que é comum a gente não encerrar uma conta com raiz no denominador. A gente repete essa raiz multiplicando em cima e embaixo, que é o processo de racionalização. O raio já está isolado. Eu fico com 8 raiz de 2 em cima e raiz de 4 embaixo. Mas raiz de 4 é 2. Finalmente, 8 dividido por 2 dá 4. Então o nosso raio está dando 4 raiz de 2. E aí, com a aplicação da lei dos senos, a gente conseguiu aí concluir e mostrar por que a letra A é a resposta certa dessa questão. Certo, pessoal? Então, questão 56 está aí a resolução dela via lei dos senos. Vamos adiante. Questão 57. Considere o conjunto de valores x, 90, 72, 58, 85, 55... E, bom, se o x está entre 58 e 72, e a mediana desse conjunto é 66, então quanto que vale o x? Então vamos pensar sobre isso, né? Bom, primeiro de tudo, vamos perceber que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Logo, nós temos dois valores centrais, né? Quando a quantidade de termos é par, a mediana ela é encontrada quando pegamos os dois valores centrais e fazemos a média entre eles. Muito bem. Vamos colocar esses valores em ordem crescente. O primeiro deles é o 55, o segundo é o 58, depois nós temos o 72. Só que, lembra que o x foi avisado para ti que ele está entre 58 e 72. Então o x vai vir aqui. Aí vem o 72, aí vem o 85 e o 90. Pronto. Agora eu tenho o chamado whole, que é quando os meus termos estão em ordem crescente, certo? Os termos centrais estão aqui. Aqui estão os termos medianos ou termos centrais. Já que nós temos uma quantidade par, nós temos dois termos centrais. Encontrados os termos medianos, a mediana é a média entre eles. Logo, se eu quisesse ir atrás da mediana, eu deveria fazer essa conta. Mas eu sei quanto vale a mediana porque ela foi dada no problema. A mediana é 66. Ora, o que eu posso fazer é passar o 2 multiplicando e depois levar o 72 subtraindo. Deixa eu fazer isso numa outra tela aqui para a gente não ficar se apertando nessa. Então, x mais 72, o 2 foi multiplicar. Isso aqui está dando 132. E agora eu vou levar o 72 para lá, subtraindo. E assim nós descobrimos que o x vale 60, como já estava aparecendo ali para ti na alternativa letra B. 60 é o valor de x com as dicas, com as pistas que eles nos deram e a nossa interpretação aí correta sobre mediana. Certo, galera? Então assim, letra B, nosso gabarito da questão 57. Vamos para mais uma. Questão 58. Hoje, o dobro da idade de Beatriz é a metade da idade de Amanda. Daqui a 2 anos, a idade de Amanda será o dobro da idade de Beatriz. A idade de Beatriz hoje é tantos anos. Vejamos. Bom, então, hoje, né, a idade de Beatriz eu vou chamar de B. O dobro dela, na verdade, né, o dobro da idade da Beatriz é igual a metade da idade da Amanda. Então a gente consegue escrever essa equação chamando de B a idade da Beatriz e chamando de A a idade da Amanda, né? Reparem que essa equação ela pode ser reescrita. Se eu passar esse 2 para lá multiplicando, eu posso dizer então que 4 vezes B é igual a A, né? E eu posso escrever desse jeito que pode ser muito útil. Bom, mas nós temos uma outra equação, uma outra informação, começando a partir daqui, que diz que daqui a 2 anos a idade da Amanda será o dobro da idade da Beatriz. Então eu não vou pegar A, eu vou pegar A mais 2. Por que A mais 2? É a idade da Amanda mais 2 anos. Isso é o futuro daqui 2 anos, tá? Então a idade da Amanda daqui 2 anos
será o dobro da idade da Beatriz, também daqui a 2 anos. Desculpem. E então, a gente pode agora, nessa segunda equação que está aqui, substituir esse A por 4B, já que A é igual a 4B. Então eu posso reescrever assim, ó, 4B mais 2 é igual. Aqui deixa eu já fazer a distributiva. 2B mais 4. E agora, organizando essa equação, eu vou pegar esse 2B e vou levar ele para lá para subtrair com esse 4B. Vai ficar apenas 2B do lado esquerdo. E esse 2 eu vou trazer para o lado direito, subtraindo no 4. E aí concluímos que a Beatriz é um nenezinho, né? Ela tem apenas 1 ano de idade. Tá bom? Por isso, nossa resposta é a letra A. Usamos aqui um sistema de equações interpretando o texto, né, e representando as incógnitas pelas iniciais dos nomes das personagens, porque assim fica mais fácil de não se perder no meio do caminho. Legal, pessoal? Questão 58, então, está resolvida. Questão número 59. Geometria espacial, né, pelo que se parece aqui. Uma esfera E foi dividida, então está aqui a esfera E, né, foi dividida em 3 partes, A, B e C, como mostra o desenho. Se os volumes dessas partes são tais que o volume da parte A é igual ao volume da parte B e é igual a metade do volume da parte C, e o volume da parte C é 486 π centímetros cúbicos, então qual é o raio da esfera? Vamos interpretar. Então, na verdade, assim, ó, os volumes A e B são iguais, essas duas calotas aqui são iguais, esses volumes, mas cada um deles é metade do volume C. Em outras palavras, né, se a gente reescreve essa igualdade, é o mesmo que dizer que o volume da parte C ele é o dobro dos volumes A e B. Tá? Já que os volumes A e B são iguais. Muito bem. Então, quem sabe, eu posso também dizer o seguinte, né, galera? Se o volume da parte C é o dobro do volume da parte A, é o dobro do volume da parte B, outra coisa que também dá para perceber é que se os volumes A e B são iguais, volumes A e B são iguais, e eu precisaria de 2 volumes A para ter o volume C, eu acabo descobrindo que o volume C ele é igual ao volume A mais o volume B. Já que os dois são iguais, né? E cada um deles é metade do C. E aí, galera, olha só o que a gente descobre. Se esse volume é igual a esse, então, juntando todos eles, né? O que vai acontecer? Se esse cara aqui é o volume C, porque ele é, né? Ele é igual. Se eu juntar os 3, o que vai dar? Vai dar o volume E, que é o volume total da esfera. Então, o volume total da esfera acaba sendo 2 vezes o volume C. Ou seja, o volume total da esfera ele é 2 vezes de 486. E isso vai dar 800 com mais 160, 960, 972. 972 π centímetros cúbicos é o volume da esfera, tá bom? E aí, então, agora vamos tentar obter a raiz cúbica disso para a gente ver qual é o raio. Aliás, raiz cúbica não, vamos igualar com a fórmula. Então, se o volume da esfera acabou ficando igual a 972 π, vamos lembrar que a fórmula de cálculo de volume de esfera é 4/3 π raio ao cubo. O que nós queremos nesse exercício? Nós queremos a medida do raio. Então vamos tentar isolar esse raio. Eu vou começar simplificando os dois lados por 4. Né? Então, se eu dividir isso aqui por 4, eu vou dividir por 2 primeiro, que dá 486, voltando no que era antes. E depois vou dividir de novo, vai acabar dando 243. Então, simplificando dos dois lados por 4, do lado esquerdo ficou 243. Bom, isso aqui nem precisava mais escrever. E do lado direito ficou π raio ao cubo sobre 3. Esse π também já poderia ter caído fora. Esse 3 eu vou passar para lá multiplicando.
e aí eu vou ter 729 igual a raio ao cubo. E aí tu pode fazer por fatoração, tu pode chutar, tu pode testar as alternativas, e tu vai ver que esse carinha aqui, ele é exatamente 9 ao cubo, ou seja, o nosso raio é 9. Então assim a gente finalizou a nossa questão, tá bom? Ali eu dei umas voltas um pouquinho, talvez, maiores do que precisava, na brincadeira com as igualdades dos volumes A, B e C, né? Mas é importante perceber, pelo menos, que o volume C acaba sendo metade de todo o volume da esfera. Aí fica fácil de concluir a questão, tá bom? Então, tá ali, né, letra B como nosso gabarito desta questão, questão número 59. Bora para a questão 60, e agora, pelo visto, uma questão de geometria analítica. Vamos dar uma olhadinha aí? Se o ponto A, x, y pertence ao conjunto dos pontos do plano cartesiano que distam d unidades de um certo ponto C de coordenadas x0 e y0, e esse d aí maior do que 2, tá? Então, e aí nós queremos ver qual é dessas relações que estão aparecendo que está correta, né? Bom, galera, quando a gente fala que um ponto genérico do plano cartesiano está com uma distância fixa a um ponto fixo, isso é descrição de circunferência, pessoal, tá? Se eu quero dizer que um conjunto de pontos estão a uma distância fixa de um ponto fixo, bom, temos um ponto fixo, temos uma distância fixa, vou fazer um desenho, não vai ficar muito bom aqui, tá? Mas, né, era para ser uma circunferência, então é que esses pontos que estão aqui, se isso aqui fosse uma circunferência, né, esses pontos então seriam os infinitos pontos, a exemplo do ponto A, pontos de coordenadas genéricas, porém que mantêm uma característica em comum. Todos eles estão à mesma distância, né, do ponto C, que é um ponto fixo, com coordenadas não fornecidas, mas fixadas. Tá? E aqui nós temos a distância D. Então isso é a equação de circunferência, galera. Tá? Isso é lugar geométrico de circunferência. E aí a gente pode relembrar a equação reduzida de uma circunferência, que ela está aparecendo ali nas alternativas, né? O formato de uma equação reduzida é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Exatamente o que a gente tem na letra B. Uma outra coisa que poderia ter sido feita é ter montado a fórmula da distância entre dois pontos, dizendo que a distância entre os dois pontos ela é a raiz quadrada da subtração entre os x dos pontos ao quadrado mais a subtração entre os y dos dois pontos ao quadrado. E é claro que se a gente elevar ao quadrado dos dois lados, a gente vai ficar com essa igualdade que também nos levaria, aqui usando o conceito de distância, também nos levaria para a letra B, talvez por aqui, de repente sem perceber que é uma circunferência, mas usando a fórmula da distância entre dois pontos. Então aqui eu estou sugerindo para ti dois caminhos para tu identificar que a letra B é o gabarito, mais uma vez aqui, dessa questão 60, certo? Vamos então para a questão 61. Uma função aí, vamos dar uma olhadinha, se f de x igual a 1 mais 3x sobre x mais 3, com x real e diferente de menos 3, lembra, né, que ele está avisando que o x não pode ser menos 3, porque senão teríamos zero no denominador, isso é proibido, né, para a função, então o x não pode ser menos 3. E essa função ela é uma função invertível, então quer dizer que ela possui inversa. E nós queremos então saber qual é o valor da inversa quando o x da inversa é 2, né? E então aqui temos algumas possibilidades de resolver essa questão. Um caminho para a gente resolver essa questão é usar aquela receita, aquele procedimento, né, para a gente obter a função inversa dessa função aí. E obtendo a função inversa, a gente pega essa função e substitui o x por 2, como a questão está solicitando. Tá? A gente pode fazer isso, não tem problema. Mas uma dica bem legal para a gente de repente fazer mais rápido é a gente fazer da seguinte forma, né? A função ela é uma maquininha onde entra um x na função e sai um y na função, né? Que é a mesma coisa que f de x. Mas o que a função inversa faz? Ela vai receber como entrada, o carinha que tinha sido a saída da função normal. Esse mesmo carinha aqui, ó. Ele vai ser entrada na função inversa. E o que vai sair da função inversa? Aquele mesmo que entrou.
Ela vai desfazer o que a função fez. Por isso ela é função inversa, né? O que a função normal faz, a função inversa desfaz. Exemplo. Se tu tem uma função qualquer, vamos supor que entra o número 1 nela e sai como resultado o número 5. O x seria 1, o y seria 5. Na função inversa, se tu botar o x valendo 5 na inversa, o y que vai sair vai ser o 1 que tinha entrado lá. Essa inversão, esse entendimento, que é um pouco confuso, eu sei, mas esse entendimento nos permite, se nós conseguirmos trabalhar com isso, ele nos permite um caminho mais rápido, que não exige que tu encontre a função inversa. Que caminho é esse, Diego? Bom, ele está me pedindo para eu colocar o 2 como um x na função inversa e obter o y da função inversa. Vou fazer o contrário. Eu vou interpretar que se esse 2 ele está sendo a entrada da função inversa, então se esse 2 ele é a entrada da inversa, então ele é a saída da função normal que eu já tenho. Ou seja, eu vou pegar minha função, eu vou dizer que o resultado dela vai ser esse 2 aqui, e eu vou buscar o x da minha função. Se nós fizermos isso, a gente está respondendo aquela pergunta. Então eu poderia passar esse parênteses para cá multiplicando. Eu teria 1 mais 3x é igual a 2 que multiplica x mais 3. 1 mais 3x faz a distributiva e tu vais chegar em 2x mais 6. Esse 2x pode passar para o lado esquerdo subtraindo com o 3x. Ao passo que esse 1 pode ir para o lado direito, fazendo a mesma coisa lá com o 6. E o nosso x aqui, coincidentemente, deu o 5 da minha brincadeira ali, mas foi só uma coincidência, tá? Então o 5 é a resposta, tá lá, a letra D. Para a gente não ficar só com esse método, que pode ter sido confuso para alguns, eu também vou resolver essa questão usando a resolução mais tradicional, que é encontrando a função inversa. Então a nossa função original é essa, e eu vou obter a função inversa, tá? Lembra que para a gente obter a função inversa, a gente troca f de x por y, é uma troca sempre justa. Depois a gente faz uma segunda troca que é específica para o cálculo da inversa, que é trocar o que é x por y e o que é y por x. Essa troca ela é fundamental para a obtenção da inversa. Em seguida, nesse momento que eu estou, eu vou tentar isolar o y. Nesse exercício isso é um pouquinho delicado. Eu vou pegar esse denominador e vou passar para lá multiplicando. Já faço isso, deixa eu só anotar aqui. Agora eu vou fazer a distributiva. E reparem que nesse momento, deixa eu terminar de escrever a linha, tem y do lado esquerdo e y do lado direito. Só que o meu objetivo é isolar o y. Então deixa eu primeiro agrupar os y, todos eles do lado esquerdo. E quem não tem y, as parcelas dessa soma que não tem y, eu vou puxar para o lado direito. Então quer dizer que eu vou pegar esse carinha e vou levar ele para lá, para a esquerda. E vou pegar esse carinha aqui, ó, o 3x, e vou puxar ele para a direita. Vou fazer isso agora, na próxima rodada. Então o 3y, aquele que eu te avisei, vem para cá subtraindo. E aquele 3x que está lá, vem para cá também subtraindo. E agora, reparem que aqui tu tem fator comum. O y, ele está presente nas duas parcelas. Então ele pode ser escrito uma única vez e a gente abre um parênteses para colocar os dois pedaços dele, o x e o menos 3. Fizemos o fator comum. Agora, nós temos y multiplicando um parênteses, eu posso mandar todo esse parênteses para o lado de lá, dividindo tudo que está lá. E agora que eu isolei o y, eu encontrei a minha função inversa. É só escrever com aquela linguagem mais tradicional, f menos 1. Esta é a função inversa. Finalmente, o que a gente queria no exercício, olha como ficou mais trabalhoso, né, a questão, o que a gente queria no exercício é calcular o resultado da função inversa quando x é 2. Então a gente vai substituir o x por 2 e ver até onde isso vai nos levar. Na parte de baixo está dando menos 1 e na parte de cima está dando menos 5. Menos 5 dividido por menos 1 dá 5 e aí chegamos mais uma vez por esse caminho mais tradicional ali na letra D que dizia isso.
tá bom? Então, espero que tu tenha gostado dessas duas sugestões aqui. A primeira eu acho que é um pouco mais tranquila, essa é mais tradicional aqui, mais comum, tá bom? Vamos então para a questão número 62, aparentemente uma questão de PA, PG, progressões, sequências. Vejamos. Os 4 primeiros termos da sequência, os 4 primeiros, tá? Definida por, e aí temos ali uma expressão que tem que ser interpretada, né? O que está escrito aqui nessa linguagem simbólica, que costuma ser às vezes o terror de muita gente? Vamos interpretar, né? Lembra que AN é uma forma genérica de se referir a qualquer termo da sequência, e o N que está ali, né, um pouquinho abaixo do A, ele indica a posição do termo. Então, quando o N for 1, estamos nos referindo ao primeiro termo, quando o N for 2, estamos nos referindo ao segundo termo, e assim sucessivamente. E depois do igual, vem uma expressão matemática, menos 1 elevado na N, vezes N e mais 1. E esse N é um número natural e não nulo. Isso é o que significa ali o asterisco. Então ele quer que a gente observe os 4 primeiros termos da sequência e chegue numa conclusão sobre eles. E como é que eu vou fazer isso, Diego? Bom, tu vai pegar aquela expressão que ele te deu, a N é igual a menos 1 elevado na N vezes N e mais 1. E tu vai substituir o N por 1 em toda a expressão. E quando tu substituir o N por 1, e aqui eu me esqueci de substituir, né? Por 1, tu vai encontrar o primeiro termo. Quando tu troca o N por 1, tu encontra o primeiro termo. Tu tem menos 1 elevado na 1, menos 1. Vezes 1, menos 1. E menos 1 com mais 1 dá 0. Agora vamos para o segundo termo. É o A2. Quando eu quero o segundo termo, eu troco meu N por 2. Eu vou retomar aquela estrutura que ele deu pra gente, que se chama termo geral. Esse é o nome que a gente dá para esse tipo de estrutura. Cada sequência vai ter a sua expressão, então podemos ter diferentes tipos de expressão, mas a gente tem que interpretar que essa expressão ela nos permite chegar a qualquer termo da sequência. Basta trocar o N pelo número do termo que eu quero encontrar, pela posição. Se eu quero a segunda posição, e eu quero, porque eu preciso olhar para os 4 primeiros termos, né? Então eu vou trocar o N por 2. Então a fórmula é menos 1 elevado na 2 vezes 2 mais 1. Menos 1 ao quadrado vai ficar 1. E 1 vezes 2 vai dar 2. E 2 mais 1 vai dar 3. Já tenho o segundo termo da sequência. Então, a sequência já está nascendo aqui pra gente. Depois, o terceiro termo da sequência eu vou descobrir quando eu for na sequência e trocar o N por 3. Então, vou fazer menos 1 elevado na 3 vezes 3 mais 1. Menos 1 elevado na 3 vai acabar dando menos 1, porque o expoente é ímpar. Menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. E menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Então, agora veio menos 2 aqui. E o quarto termo, o último que eu preciso analisar, vamos aplicar mais uma vez na fórmula dada pelo problema. Quando o expoente é par, fica 1. 1 vezes 4, 4. 4 mais 1, 5. Muito bem, estão aqui os 4 primeiros termos. Será que isso aqui é uma progressão aritmética? Não, não tem como ser. Ainda mais de razão 4. Não tem como, porque numa progressão aritmética a gente tem que somar sempre a mesma quantidade. E não está somando sempre a mesma quantidade, não. Será que é uma PG de razão 2? Bom, só se estivesse multiplicando por 2, isso não faz sentido, não é o caso também. Então não é uma PA, nem é uma PG. Aí as letras C e D, elas fazem conjecturas aí, né? Elas fazem afirmações sobre somas entre esses valores. A letra C diz que se nós somarmos o primeiro com o terceiro, vai dar o mesmo resultado que o segundo com o quarto. Mas isso não é verdade. Quando tu soma o primeiro com o terceiro, essa soma dá menos 2. E quando tu soma o segundo com o quarto, essa soma dá 8. Então eliminamos todas, né? E vejamos ali a letra D, como ela é verdadeira. A letra D diz que se tu somar o primeiro com o segundo, vai dar o mesmo resultado que a soma do terceiro com o quarto. Isso é verdade. Quando tu soma o primeiro com o segundo, dá 3. E quando tu soma o terceiro com o quarto, também dá 3. Então realmente fica igual aquela soma,
e a letra D é a única afirmação correta sobre esta sequência. Certo, pessoal? Então, aqui conseguimos, né, entender bem essa questão e justificar a alternativa D como a resposta certa. Questão número 63. O valor de seno de 1270 é igual a qual dessas opções que nós temos aí? Né? Então, quando a gente tem um ângulo muito grande, que passa de 360 graus, o que a gente faz? A gente reduz as voltas excessivas, né? Dividindo esse valor muito grande por 360 e pegando apenas o resto dessa divisão. Então a gente tem que 3 vezes de 360 são 1080 graus, é o máximo que eu vou conseguir encaixar aqui dentro. E aí a gente tem aqui quanto? Deixa eu ver, 190, né? Se eu botasse 90 iria para 170, é isso aí, 190. Isso é o que está sobrando pra gente, tá? 190 graus. Então esse resto, ele significa, né, na trigonometria circular, a mesma coisa que 1270, no sentido de estar na mesma posição. Apenas o 1270 deu 3 voltas e parou nessa mesma posição. Então, pegando aqui um círculo trigonométrico, deixa eu fazer ele mais perto de mim aqui para tentar fazer um pouquinho melhor esse círculo, né? Mas claro que aqui nessa tela é um pouco difícil de desenhar. Nós temos, né, que o 0 graus está aqui, não te esquece disso. O 180 está aqui. Isso significa que o 190 ele passa 10 graus em relação ao 180, tá bom? Ele tem um avanço aqui no sentido positivo da trigonometria, que é o sentido, né, anti-horário, esse é o sentido positivo da trigonometria. Então, o 190 graus ele está 10 graus para baixo. Isso quer dizer que o seno de 190 graus ele é negativo, porque ele está batendo na parte de baixo. Lembra que o seno ele é marcado no eixo Y, ele é a altura correspondente ao ângulo. Pois bem, mas por uma questão de simetria, se eu subisse 10 graus, né, por exemplo, no 170, eu teria o mesmo seno, porém positivo. Quer dizer, com sinal trocado. Então isso significa que o seno de 1270, ele é igual... Opa, até escrevi errado, né? O seno de 1270 é igual ao seno de 190, pela redução aquela que a gente fez na divisão. E aí ele vai ser igual, só que com sinal trocado, ao seno de 170 e simetricamente também vai ser igual ao seno de 10 graus. Quer dizer, esse afastamento de 10 graus em todos os quadrantes vai produzir por simetria um mesmo afastamento da origem aqui no eixo Y. Só que eu posso ir para baixo ou para cima. O valor original é negativo, mas eu posso dizer que ele tem o mesmo valor, só que com sinal trocado, do seno de 10. Por isso, por essa interpretação discutida nas aulas de trigonometria, é que a letra C responde corretamente essa questão. Embora teriam outras formas de responder, dentre as alternativas, apenas a letra C está correta. Tá? Por isso, 63, letra C. Questão 64. Seja ABCD um paralelogramo com AB paralelo a CD e BC paralelo a AD. Vamos tentar desenhar já aqui? Então, vamos tentar mais ou menos representar esse paralelogramo. Mas te conta que isso aqui é um paralelogramo. A, B, C, D. A gente, né, representa os vértices sempre numa ordem de rotação. Não precisa ser necessariamente anti-horário, podia ser horário. Aí ele fala que AB, aqui embaixo, paralelo com CD, e BC, aqui no canto direito, paralelo com AD, aqui no canto esquerdo. Perfeito. Se a interseção de AC, que é uma diagonal, com BD, que é outra diagonal, é o ponto O, então sempre é possível garantir que, e aí, olha só galera, AO igual a BO. Não, isso não é sempre garantido não, tá? Não é garantido que necessariamente esse aqui, ó, vai ser do mesmo tamanho que esse. Não. AB, que está aqui embaixo, é igual a BO. Não, desculpa, é igual a CB. AB e CB. Não necessariamente, não precisam ser do mesmo tamanho não, tá? Agora, a letra C está correta, por quê? Porque de D até O, tu tem aqui metade de uma diagonal
E de B até outro tem a metade da mesma diagonal. Quer dizer, como é que eu posso garantir que é metade, né? Na verdade, a gente estuda nas propriedades dos paralelogramos, então me ouve bem que agora vem o argumento que garante a questão, apesar de que aqui eu não vou demonstrar esse argumento, tá? Mas é sabido pelas propriedades dos paralelogramos, e é demonstrável, que todo paralelogramo, pelo simples fato de ser paralelogramo, com certeza as diagonais se cruzam no ponto que divide ambas ao meio, no ponto médio de cada uma delas. Então, com certeza, isso é uma metade e isso é a outra. Nos paralelogramos a gente tem essa certeza, tá? E a letra C está então alcançando essa propriedade. Então ela vai estar com certeza correta, tá? Finalmente a letra D diz que AD é igual a CD, não dá para garantir isso não, tá? Não é garantido. Pode acontecer, não é garantido. Por isso é seu gabarito. Questão 65, complexos, vejamos. Dado o número complexo genérico A mais BI, Z igual a A mais BI, e sabendo que Z mais o conjugado de Z é igual a 10, e que Z menos o conjugado de Z é igual a menos 16i, então A mais B é quanto, né? Então lembra que esse símbolo aqui, né, galera, é o símbolo de conjugado, que é quando tu troca o sinal da parte imaginária. Então essa primeira igualdade que ele nos dá, ela pode ser reescrita assim, ó. A mais BI, que é o Z, mais A menos BI, que é o conjugado. Quando a gente analisa essa igualdade desse modo, a gente percebe que a parte imaginária se cancela. E então eu tenho que 2A é igual a 10 e, consequentemente, o A é 5. Maravilha. Já sei quem é o A. Depois, quando ele nos dá aquela outra igualdade, Z menos conjugado de Z está dando menos 16i, eu vou escrever, em vez de Z, A mais BI, menos, botar um parênteses aqui, e aqui mais importante ainda. E aqui vamos pegar o conjugado, ó, A menos BI. Isso é igual a menos 16i, beleza. Bom, esse menos vai trocar o sinal dos dois. Então, quando eu remover os parênteses, eu vou ter a seguinte linha. A mais BI, menos A, e aí menos menos, né, galera, vai virar mais. Maravilha. Igual a menos 16i. Tá. Então aqui os A se cancelaram, e eu tô com 2 vezes de BI igual a menos 16i. Então o I se cancela, e se o 2 passa dividindo, 16 dividido por 2, 8. Só cuida que é negativo. Pronto. Então a gente interpretando aqui essas duas igualdades, a gente tem o A e tem o B. Aí ficou fácil responder quanto é que é A mais B, né? A mais B então é 5 somando com menos 8, tá dando menos 3. Esse é o nosso gabarito. Letra B é a alternativa certa. Tá bom? Então questão bem tranquila aí sobre complexos. Vejamos agora a questão 66 sobre função. Na função f de x igual a 27, e aí percebe que tudo isso aqui é um expoente, tá? Tudo isso aqui é o expoente do 27, então é uma função exponencial, aparentemente. O x não pode ser zero, mais uma vez, né, galera? Porque ele está no denominador, então ele não pode causar alguma inviabilidade dentro dos números reais. Nós queremos o valor de x, de modo que f de x é um número. O valor de x para que f de x é igual a 3 na 6. Desculpa. A gente quer julgar qual é o valor, o que acontece com o valor de x que faz com que a função fique igual a 3 na 6. Quer dizer que existe um valor de x que eu boto aqui e aqui, que faz com que toda essa conta fique igual a 3 na 6. E quando eu identificar que valor é esse, eu vou julgar ele dentro dessas 4 alternativas, né? Então vamos primeiro identificar que valor de x é esse. Interpretando o problema está me dizendo que existe um valor de x que entra na função e faz com que toda a conta dê 3 na 6. Ora, aqui eu estou com uma igualdade, uma equação que se chama equação exponencial, de primeiro tipo. Ou seja, eu vou tentar cortar as bases. E perceba então que o 27 é da família do 3. O 27 pode ser transformado em 3 na 3. Quando eu tenho expoente dentro e expoente fora do parênteses, e eles estão separados por um parênteses, então eu posso multiplicar os expoentes.
Eu posso dizer que do lado esquerdo eu tenho 3 que multiplica 3 vezes de x mais 2 sobre x. E isso é igual a 3 elevado a 6. Esse é o ponto que a gente quer chegar, que é quando a gente tem uma potência só de cada lado da igualdade e as duas potências com a mesma base. Aí a gente consegue cortar as bases e trabalhar só com os expoentes. Então eu tenho 3 que multiplica x mais 2 sobre x é igual a 6. Eu sei que dá vontade de pegar esse 3 e distribuir, mas tu pode pegar ele e passar ele dividindo pelo outro lado. Ou ainda simplificar os dois lados por 3. Aqui fica 1 e aqui fica 2. Então ficou x mais 2 sobre x igual a 2. Como eu não gosto de fração, eu vou pegar esse x e vou passar multiplicando. X mais 2 é igual a 2x. E finalmente vou pegar esse x e vou jogar ele para o lado direito, subtraindo. Já descobri que o nosso x é 2. Dentro das alternativas, o 2 é claro que é divisível por ele mesmo, todo número é divisível por ele próprio. Então, a letra A, ela é a nossa alternativa certa. Agora o 2 não é divisível, não é múltiplo, né? Não divide perfeitamente por 3, nem por 5 e nem por 7. Por isso as letras B, C e D descartam-se aí, ficando apenas a letra A como a resposta certa. Certo, galera? Questão número 67, temos um triângulo cortado aí, dá para pensar em semelhança de triângulos, vejamos o que nós temos. Seja BDEF, identifica na figura ali, ó, BDEF, um losango, e losango tem os 4 lados iguais, é um tipo de paralelogramo, mas é um paralelogramo com a característica específica de que todos os lados têm a mesma medida. E aí está dizendo que o lado mede 24, então esse 24 vai aparecer aqui, esse 24 vai aparecer aqui, aparece em todos os lados esse 24, tá? Podemos encher de 24 ali. E ele está inscrito no triângulo ABC, que é o triângulo grande da figura. Se BC, né, que é toda essa medida aqui, ó, mede 60, quanto que mede AB? Eu quero AB, né? Vamos botar um X aqui então. Reparem também, né, galera, que se tu sabe que tudo lá embaixo é 60, tu pode descontar esse 24 do 60 e tu vai descobrir que DC ou CD é 36. Eu sugiro agora que tu use a seguinte característica. Toda vez que a gente tem um triângulo grande, como é o caso do ABC, um triângulo grandão, e tu faz um corte paralelo a um dos lados, e eu sei que é paralelo porque no losango os lados opostos são paralelos, tu sempre produz um triângulo menor lá dentro, que é semelhante ao triângulo grande. Portanto, eu vou usar a semelhança entre os triângulos, deixa eu anotar aqui, entre os triângulos ABC, que é o triângulo grande, e o triângulo DEC, que é esse triângulo aqui do canto inferior direito. E aí eu posso fazer a semelhança entre eles montando a seguinte proporção. Lembra que a semelhança de triângulos é uma regra de 3. Eu posso dizer que x, né, que está aqui, ó, x está para esse carinha aqui, que é o 24. Então, x está para 24, na mesma proporção, né? Então eu peguei primeiro o ABC, agora vamos seguir fazendo isso. Assim como 60, que é isso aqui embaixo, né? 60 está para o correspondente, que é esse pequenininho aqui, né? Que nós identificamos que é o 36. Maravilha. Vamos simplificar algumas coisas. Aqui eu posso simplificar por 12, por exemplo. Fica bem mais simples. E ainda esse 3 pode simplificar por 3 com o 24. Ele fica 1 e o 24 por 3 fica 8. Já que ficou muito risco, vamos refazer essa proporção. Nós ficamos com x sobre 8 e ficamos com 5 sobre 1. Agora tu pode fazer o multiplica cruzado que já sai a tua resposta. X vezes 1 dá x e 8 vezes 5, 40. Então quer dizer que aquela medida B, que nós chamamos de x, ela mede 40 centímetros e a letra B, portanto, é o gabarito da questão 67. Tá? Semelhança de triângulos e também, claro, um pouquinho de propriedades aí no caso do losango. Beleza, galera? Então bora lá para a questão 68.
Sejam os polinômios a de x igual a x ao cubo mais 2x² menos x menos 4 e b de x, aí b de x não está completamente conhecido, né? Faltam os coeficientes do x cubo e do x², chamados de a e b. E p de x é um polinômio que ele é... Ué, o que aconteceu aqui? P de x, ele é a menos b, né, de x. E aí queremos que p de x seja de grau 2. Se nós queremos que p de x seja de grau 2, o que vai acontecer? Bom, vamos tentar escrever o p de x. Como é que a gente vai escrever o p de x? Vamos fazer ele nascer. Ora, o p de x é todo o polinômio a, eu vou reescrever ele aqui, pronto, menos, como manda a regra, todo o polinômio b. E aqui tem que tomar cuidado, né? Então vamos lá, vamos reescrever todo o polinômio b dentro do parênteses. E aí é claro que aquele menos ali fora, na próxima linha, ele vai trocar o sinal de todos que estão ali dentro daquele parênteses da direita. Então numa nova linha eu vou escrever, sem os parênteses, o que sobrou, cuidando a troca de sinais que aconteceu no segundo parênteses. Então todos do segundo parênteses estão trocando de sinal. E finalmente, eu vou agrupar os termos semelhantes, esse com esse. Aqui, como eu não consigo somar, já que aqui é 1 e aqui é a, eu vou escrever assim, ó, 1 menos a. Eu vou fazer fator comum, eu vou botar agrupados os coeficientes. Depois com x ao quadrado, é o 2 e o b, os dois são positivos, então vai ser 2 mais b. Beleza, isso é o que multiplica x ao quadrado. De resto fica mais tranquilo, né? X com x, tu tem menos 1 com mais 4, dá mais 3. E termo independente com termo independente, tu tem menos 4 com menos 1, fica menos 5. Aqui está o nosso polinômio p de x. Só que se a gente quer que ele seja de grau 2, o que eu preciso? Eu preciso que isso aqui seja igual a 0, e eu preciso que isso aqui não vá embora, não seja 0. Para ele ser de grau 2, eu preciso que esse cara vá embora e eu preciso que esse cara fique. Então, eu quero que 1 menos a seja 0, o que significa que o 1 tem que ser igual ao a, o a tem que ser 1. E eu preciso que 2 mais b seja diferente de 0. Então jogo o 2 para o outro lado, o b tem que ser diferente de menos 2. Essas são as condições e elas estão identificadas na letra C. Então aqui nós tivemos uma soma, ou no caso subtração de polinômios, e também uma interpretação de grau de polinômio presentes na questão 68. Certo, galera? Letra C, nosso gabarito. Questão 69, vamos ver essa questão de matrizes. Considere a matriz A, tá ali ela, os termos x menos 1, 2x, 4x menos 1 são nessa ordem termos consecutivos de uma PA. Dessa forma, quanto que vai valer o determinante dessa matriz? Quando nós temos uma PA e os termos estão apoiados numa incógnita, eu tenho uma dica muito boa, quem é meu aluno e teve essa matéria comigo certamente lembra dessa dica, que eu incomodo muito sobre isso, que é, quando a gente tem PA com incógnitas, uma boa ideia é se valer da propriedade que diz que o segundo termo menos o primeiro é igual ao terceiro menos o segundo. Muito bem. Se a gente aplica essa propriedade, a gente consegue uma armadilha para isolar o x. Então eu vou aplicar essa propriedade sempre é válida nas PAs. Então eu vou dizer que o segundo termo menos o primeiro, cuida para colocar o primeiro entre parênteses, é igual ao terceiro termo menos o segundo. Nesse caso não precisa. E então desenvolvendo na segunda linha, né? Agora eu vou apenas aqui trocar o sinal dentro do parênteses. Do lado de cá eu já vou fazer aqui a interação entre esses dois, né? Então 4x menos 2x dá 2x menos 1. Também a gente pode agora, observando essa linha, a gente pode cancelar esse 2x, porque se um deles migrasse para o outro lado, iria trocar de sinal e iria exatamente cancelar o outro, então já posso cancelar agora. Cuidado que não vamos cancelar o 1 com o menos 1, tá? Ué, mas 1 e menos 1 não cancela? Cancelariam se estivessem do mesmo lado da igualdade. No entanto, quando eu levar esse 1 para lá, e eu vou fazer isso, ele vai chegar lá positivo, então ele vai somar com esse 1 aqui, vai ficar 2. E esse menos x eu vou puxar ele para o lado direito para ele ficar positivo, encerrando a nossa busca pelo x. Nosso x vale 2.
Identificando que o nosso x vale 2, com a ajuda da PA, a gente agora vai responder a pergunta da questão, que é quanto vale o determinante daquela matriz. Porque agora eu posso ir atrás daquela matriz, né? Eu posso enxergar ela completa. Aliás, o determinante, lembra que ele pode ser simbolizado por barras verticais. É o que eu vou fazer. Então o primeiro termo lá é 1. Depois eu tenho x menos 1, mas como o nosso x é 2, 2 menos 1 dá 1. Depois nós temos 2x, que é o dobro de 2, que é 4. E depois nós temos 4 vezes 2 menos 1, que dá 7. Finalmente, cálculo de determinante 2 por 2. Tu multiplica os elementos da diagonal principal, deixa o sinal como ele veio, multiplica os elementos da diagonal secundária, troca o sinal da resposta obtida e soma os resultados que apareceram nessas duas diagonais. Sendo assim, concluímos que o determinante da matriz A ele vale 3. E a nossa resposta está ali na letra C, como já sabíamos. Certo? Então aqui a nossa questão que misturou a matriz com PA, mas uma questão tranquila, tá? Só o detalhe da PA ali um pouco mais perigoso. Questão número 70, vamos ver o que tem para fazer com essa figurinha aí. Considere o quadrilátero ABCO, tá aqui, né? ABCO, e aí volta no A, tá ali o quadrilátero, né? De vértices A, B e C na circunferência, os vértices então A, B e C estão sobre a circunferência, desenhada aí, né? E o vértice O do quadrilátero é o centro da circunferência. Nessas condições, x, que é um ângulo do quadrilátero, está medindo quantos graus? Vejamos. Bom, nós temos aqui, galera, que esse ângulo côncavo gigante aqui vale 220. Sendo assim, o replemento, né, o que falta para 360, é 140. Então eu sei que esse ângulo aqui é 140. E depois, galera, nós temos o seguinte: quando a gente tem um ângulo formado de modo que o vértice do ângulo está sobre a circunferência, e tu puxa os braços, os lados do ângulo, eles vão acabar limitando um grande arco de circunferência. E aí o que a gente sabe? A gente sabe que esse ângulo que está aqui, ele representa metade desse grande arco que ele produziu. Tá, mas e esse arco vale quanto? Ah, o arco produzido, ele é igual ao ângulo central. Então quer dizer que esse arco, ele mede 220 graus, assim como o ângulo central aqui, ó, o ângulo que está no centro da circunferência e que projetou esse arco. O ângulo central é igual ao arco, mas o ângulo inscrito que está lá em cima é a metade. Então quer dizer que aquele ângulo é 110. Pois bem, nós temos agora o quadrilátero e nós estamos enxergando três ângulos do quadrilátero: o 110, o 140 e o 50. Só falta o x. Nesse momento, vamos relembrar que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, ela sempre tem que totalizar 360 graus. Portanto, se nós somarmos os ângulos que nós estamos enxergando, incluindo o x nessa soma, e igualarmos essa soma a 360, o que é sempre uma certeza, a gente vai conseguir descobrir o valor de x. Nós temos aqui 50 mais 110, 160, com mais 140, nós estamos chegando em 300, e aí já sai de cabeça, inclusive, que o nosso x tem que ser 60. Ou, se tu preferir, por segurança, passo 300 para lá subtraindo, e vem a tua certeza aí de que o x é 60 graus, aquele ângulo que faltava ali, usando então relações de ângulo na circunferência, tá bom? Letra D é uma questão mais específica, né, mais técnica. Questão 71, nossa penúltima questão aqui da prova EAR, né, a prova de segunda aplicação do ano de 2018. Seja f de uma função, né, de real, e aí eu quero que f é uma função, pronto, uma função de reais para reais. Essa função pode ser, vejamos, bom, na verdade, aqui ele está apresentando o domínio da função e aqui o contradomínio. Relembra comigo que o domínio ele tem que ser todo ele utilizado, todo. Ou seja, se eu estou apresentando que o domínio da função é reais, eu estou dizendo que
dízimas periódicas, números positivos, números negativos, o zero, todo mundo tem que ser aproveitado como x, tem que entrar na função e poder ser calculado pela função. Já o contradomínio são os possíveis resultados, mas aí não é obrigado a dar todos os resultados possíveis, tá? Então, quando ele apresenta que o domínio é real, quer dizer que qualquer número real tem que poder ser trabalhado na função. E a letra A nos impede de fazer isso, porque números negativos não podem entrar dentro de uma raiz quadrada dentro dos reais. Eles não dão um resultado real. Então a letra A fica cancelada por essa razão. Tá? A letra B, ela está correta porque a função modular, ela admite qualquer entrada, sem nenhum problema. A única coisa que ela faz é que ela transforma os números negativos em positivos, mas ela te resulta num valor, ela te entrega uma resposta. Então qualquer número que entrar aqui, qualquer entrada, qualquer número real que tu colocar aqui dentro do módulo, a gente vai conseguir calcular o resultado, não vai causar nenhum problema. Por isso a letra B é a nossa resposta. Vamos identificar porque as letras C e D estão erradas. As duas estão erradas por um mesmo motivo, que é a fração e o x na parte de baixo. Quando o x aparece aqui embaixo, ele não pode zerar o denominador. Como o denominador é o próprio x, se o x fosse zero, nós teríamos problema. O problema é que o domínio admite o zero. O domínio admite todos os reais. Portanto, o zero causaria problema. Essa função, então, não serve para a gente como representação da função do enunciado. E, por uma razão muito similar, essa daqui também não. Aqui, o x proibido é o menos 1. Se o x for menos 1, o denominador dá zero. E o menos 1 era um valor dentro do domínio. E aí, se a gente não usa todos os elementos do domínio, isso aqui não é uma função. Então essa questão ela é bem teórica, tá? Sobre o conceito de função, conceito de domínio e os problemas clássicos de domínio, que são raiz com índice par e o miolo da raiz com a presença do x, ou fração com x na parte de baixo. São os problemas de domínio, né? Então por isso, letra B é a única função que realmente aceita todos os números reais como valores possíveis para x, valores aí que vão ser calculados na função, tá bom? E a nossa última questão, questão 72, a média aritmética de 5 números é 7, se for retirado do conjunto número 9, a média dos restantes vai ficar quanto? Interessante essa questão e é uma questão já bem repetida em diversos concursos militares e não militares, tá? Então assim, nós temos 5 números e a média está dando 7. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma incógnita que vai simbolizar a soma de todos esses 5 números, tá? Essa soma desses 5 números dividida por 5, como se faz cálculo de média, né? Soma tudo e divide pela quantidade, está dando 7. Bom, eu posso pegar esse 5 e passar ele para lá multiplicando. O que isso vai me dar? Isso vai me dizer que a soma dos 5 números iniciais, ela estava dando 35. Isso é muito útil. Porque na segunda situação, eu estou tirando o número 9 desse conjunto. Então, se a soma estava dando 35, agora a soma está dando 35 menos 9. Essa é a nova soma. Essa é a soma dos 4 agora, que ficaram. E se eu quero fazer a média aritmética dos restantes, eu tenho que me lembrar que são 4 números agora, porque eu tirei um deles. 35 menos 9, quanto é que está dando isso? 26, eu acho, né? Isso. 26. E 26 dividido por 4 é a mesma coisa que 13 dividido por 2 é a mesma coisa que 6,5. Então essa, pelo visto, é a média, tá? Como tu já podias acompanhar ali na nossa tela, a letra B traz o 6,5. Tá? Então aqui é a minha sugestão de como resolver essa clássica questão de média aí, em que ele não te dá os valores, mas te dá o suficiente com essas dicas. Tá bom, galera? Então aqui terminamos a correção da prova da EAR de Matemática 2018, segunda aplicação. Segue com a gente para mais correções como essa, te inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like se tu curtiu esse vídeo e até a próxima. Valeu, tchau!